Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos da história da Segunda Guerra Mundial que as pessoas mais têm interesse, mais têm curiosidade, mas ao mesmo tempo é o assunto mais chocante e triste da guerra. Mas eu optei por fazer uma aula só sobre esse assunto porque eu acho interessante a gente falar, eu acho importante vocês conhecerem, para os que não conhecem ainda, para a gente pensar, para que isso nunca mais volte a acontecer na história, né? A gente vai falar hoje sobre o Holocausto, que foi uma, enfim, algo que surgiu na Segunda Guerra Mundial, que tinha a pretensão, a ideia de assassinato em massa de grupos que eles aqui, pensem os nazistas, né, entendiam como indesejáveis, entre aspas, indesejáveis na sociedade. Tá? Isso levou, gente, à morte de milhões de pessoas. Tá? Muita gente se enquadrou nisso que os nazistas entendiam como indesejáveis. Vamos ver que grupos são esses, né? De alguma forma, o genocídio, agora pausa aqui, você sabe o que é genocídio? Genocídio é quando a gente tem um assassinato em massa de algum grupo, simplesmente por eles serem desse grupo étnico. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui na América, houve um genocídio da população indígena. As pessoas morriam simplesmente porque eram indígenas e não eram bem-vindas àquela sociedade. Mesma coisa vai rolar então com os judeus na Segunda Guerra Mundial. O genocídio mais famoso vai ser o dos judeus. Porém, não eram só eles que iam para campo de concentração, tá? A gente vai ter também comunistas, homossexuais, ciganos, enfim, grupos que, por algum motivo, os nazistas diziam que não eram puros e não deveriam estar naquela sociedade pura que eles estavam querendo construir. E aí, então, eles criam mecanismos para tirar essas pessoas do mundo de verdade, através, infelizmente, da morte, né? Bom, então os nazistas, gente, eles governavam usando a força e o terror. A cela da prisão, a câmara de torturas, o pelotão de fuzilamento e o campo de concentração simbolizavam a nova ordem. Na província polonesa, anexada à Alemanha, lembra que a Polônia foi o motivo do início da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha invadiu a Polônia. E aí eles criam na Polônia o maior campo de concentração de extermínio que a gente vai ter, que é o de Auschwitz, que fica então na Varsóvia, na Polônia. Então ali eles vão prender e executar intelectuais, padres, fecharam todas as escolas e a maioria das igrejas e proibiam os poloneses de exercer profissões liberais. Então aqui, gente, está indo muito além da questão dos judeus, né? Só para vocês terem uma ideia. Então qualquer grupo que era visto como uma ameaça, que era visto como inferior, de uma análise obviamente totalmente errada, ou então opositores ao governo, né, pessoas que reagiam, até inclusive pessoas que protegiam é, judeus, por exemplo, que eram ameaçados também de morte, por aí vai. Bom, tudo começou. A gente vai falar mais sobre os judeus nessa aula, porque de fato foi o que teve o maior número, né? E é o que era mais defendido publicamente pelo nazismo, porque a gente sabe que o nazismo ele é antissemita, né? Semita, então, são judeus, ou seja, eles são anti-judeus. É, toda a perseguição aos judeus ela vai começar bastante tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, quando surge o Partido Nazista, na década de 20, eles já começam a perseguir de alguma forma os judeus. Só que eles ainda não estão no poder, então não é algo que o governo vai fazer, né? Só que depois que o Hitler sobe ao poder em 33, aos poucos ele vai criando leis que inicialmente vão só atrapalhar a vida dos judeus, mas vai chegar em pontos extremos. Então, por exemplo, a gente vai ter as leis de Nuremberg de 35, onde todos os alemães eles têm que fazer um exame para ver qual é a ascendência genealógica. É, e os que tiverem ascendência judia, eles começam a sofrer consequências. Aqui tem uma questão, gente. Não sei se vocês já aprenderam em outras aulas nos outros anos sobre os judeus, mas judeu, ele não é apenas uma religião, é um grupo étnico, né? Eles dizem que eles vêm dos hebreus lá da Idade Antiga e os hebreus eles acabaram sendo expulsos da terra que hoje seria Israel várias vezes, né? E aí então eles se espalharam pelo mundo, só que mantém uma tradição, uma cultura, uma identidade étnica que vem desse judaísmo.
Então, se eu sou judia e nasci no Brasil, eu tenho algo em comum com o cara que é judeu e nasceu na Alemanha. Eu tenho a mesma origem étnica, eu tenho a mesma cultura. É diferente de como a gente pensar, sei lá, um cara católico aqui no Brasil e um cara católico na Alemanha. Não tem uma relação. Eles apenas têm a mesma religião, né? Então, o judeu, ele é uma questão étnica e cultural, não é apenas religioso, né? Tem a língua deles, enfim, uma série de coisas. E aí, então, num primeiro momento, o que os nazistas fazem é obrigar todos os alemães a descobrir quem tem ascendência genealógica de judeu no sangue, para daí começar a rastrear. Então, eles começam a descobrir quem daquela população, né? Nem todos, enfim, eles poderiam, vou parar de ser judeu então, mas não tem como, porque é uma questão de identidade, uma questão étnica, não tem como uma pessoa simplesmente acordar e, não quero mais ser judeu. Então, eles fazem esse rastreio e começam a marcar quem são esses judeus. Como é que era essa marca? Inicialmente, eles obrigam, então, todo mundo que tem essa origem judia a usar essa estrela que vocês estão vendo nessa imagem, que é a estrela de Davi. Eles fazem em tecido e costuram, fazem um bracelete, costuram essa coisa, e todo mundo que é judeu é obrigado a andar com isso na rua. Então, tu já é marcado dessa forma, né? Daí, num próximo passo, o que eles vão fazer é criar guetos, que seria assim, partes da cidade, tipo bairros, onde só vai morar judeu. Então, se o cara é, tipo, sei lá, o cara é rico e mora numa área nobre da cidade, ele vai ser obrigado a largar aquilo tudo lá e morar no gueto. Ah, professora, mas se ele não for? Se ele não for e ele for capturado como judeu morando nessa região, ele obviamente vai ser morto. Então, eles acabavam indo para esses guetos, né? E aí, aos poucos, foram avançando mais nessa opressão. Então, moravam em guetos. Depois, eles acabaram tendo os seus bens confiscados. Depois, eles foram obrigados a andar com uma identificação da Estrela do Davi, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. E assim, eles começam a ser marcados na cidade. O próximo passo, gente, que daí a gente já está falando em 1939, quando a guerra começa efetivamente, vai ser a criação de campos de concentração. O que são campos de concentração? São espaços que ficam em alguma parte das cidades, enfim, onde vai receber todos esses judeus. A gente tem dois tipos de campo de concentração: tem o campo de extermínio e o campo de trabalho forçado. O campo de trabalho forçado funcionava assim: as empresas alemãs que financiavam o governo nazista, elas utilizavam esse campo de concentração como mão de obra para as empresas. Então, eu visitei um campo de trabalho forçado que fica em Sachsenhausen, em Berlim, e lá a gente vê assim, são vários barracões, então tem o barracão onde eles dormiam, tem o barracão onde eles comiam, tem o barracão onde eles trabalhavam, e assim as pessoas eram levadas para lá e obrigadas a ficar presas dentro daquele campo de concentração, trabalhando dia e noite, sem comida praticamente, porque eles davam uma refeição por dia e bem mal e porcamente. Se não aceitassem os trabalhos, tinha a região, tinha uma área que eu vi lá que era para. Ai, me fugiu a palavra. Tem a parte do fuzilamento, pelotão de fuzilamento, e tinha a parte onde as pessoas eram enforcadas. E também tinha os crematórios, onde eles queimavam os corpos. Tudo isso está de pé lá e é horrível. Assim, a energia dentro do lugar é muito, muito, muito tensa. Assim. Mas esse era um exemplo de campo de trabalho forçado. Já o campo de extermínio eram campos onde as pessoas iam para morrer de fato. Então, geralmente, quem vai para campo de extermínio são aqueles que já estão, já trabalharam tudo que conseguiam, já estavam extremamente debilitados, então não serviam, né, entre aspas aqui, não serviam mais para aquele governo e eram enviados para o campo de extermínio para serem mortos. Tá? Lá eles eram mortos na câmara de gás. Então, primeiro, quando eles entravam nesse campo de concentração, primeiro que tinha eles eram. Vai chegar uma hora que eles vão começar a ser perseguidos nos guetos, enfim, e sequestrados e levados para lá. Eles chegavam todos, geralmente, em vagões de trem. Pensa no frio. Aqui vocês têm uma imagem de Auschwitz, das pessoas chegando em Auschwitz. Então, assim, era um frio danado, neve caindo, e aqui eles ainda estão agasalhados, mas aqui é porque eles estão chegando, então eles estão chegando com o que eles têm, né? Depois tudo isso é tirado deles e eles acabam ficando só com um pijaminha fino no inverno.
E ali, então, eles tinham a cabeça raspada e eles passavam por uma triagem. Os que eram fortes o suficiente para trabalhar, eles mandavam, então, para o campo de trabalho forçado. Os outros, eles eram levados para o campo de extermínio, de fato, tá? Gente, crianças, adultos, idosos, todo mundo ia, independente da classe social. Então, nessa altura do campeonato, os judeus, eles já eram vistos, quem tinha algum tipo de bem, quem era bem economicamente, né, financeiramente, já não estava mais porque já tinha sido tudo confiscado. E eles eram levados para lá e lá todo mundo era igual, né? Bom, o auge disso tudo, né, a parte mais traumática e o mais triste episódio da guerra, para mim, no caso, vai ser a chamada solução final. Então, a partir de 1940, eles começam a pensar numa forma de assassinar judeus de uma forma mais efetiva, ou seja, matando mais gente por vez. É aí que eles vão desenvolver, então, as câmaras de gás. Lá nas câmaras de gás, então, era como se fosse chuveiros coletivos, assim. As pessoas eram levadas para essa câmara de gás, uma sala pequena, com algo que parecia um chuveiro, mas quando elas entravam lá e eles ligavam, o que saía de lá era gás. E esse gás, então, matava as pessoas ali mesmo. Então, era muito, muito, muito triste. Para quem tem curiosidade, tem interesse, existe um filme chamado O Menino do Pijama Listrado, que é um filme muito legal, apesar da história ser triste, mas ele conta a história de dois meninos que se conhecem nessa época. Um menino está no campo de concentração e o outro menino é filho do general que cuida do campo de concentração. Então eles ficam brincando, cada um de um lado da cerca do campo, e fazem amizade. E aí eu não vou contar o fim da história, mas já adianto para vocês que ele é bem triste. Mas nesse filme dá para ver mais ou menos como funcionava o campo de concentração. Eu tenho quase certeza que esse filme está no Netflix, tá, gente? Não tenho certeza, mas deve estar. Bom, estima-se que até o fim da. Ah, outra coisa que eles faziam também é a utilização dos judeus, dos prisioneiros, né? Inclusive não só os judeus, todo mundo que era levado para esses campos de extermínio, eles utilizavam essas pessoas para fazer experimentos, medicina, uma coisa muito bizarra, tipo de cirurgia sem a pessoa abrir a pessoa para ver o cérebro, mas a pessoa está viva ainda, sem anestesia, enfim. Testes de remédio, de medicamento, de veneno, enfim, eles faziam muita coisa também em nome de uma falsa ciência que levava ao sofrimento e à morte das pessoas. Com o fim da guerra, se estima que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de extermínio. E em 45, então, quando acaba a guerra, esses campos eles são libertados pelas forças aliadas. Aqui vocês têm uma imagem de Auschwitz no dia da libertação, quando eles chegam lá e libertam os judeus, tá? Eles ficam em Auschwitz com essas roupinhas listradas, esse pijama. Por isso que o nome do filme é Menino do Pijama Listrado, porque ele tá sempre com esse pijaminha listrado, que é o uniforme que se usava dentro do campo de concentração. Ok? Bom, gente, eu não quis trazer para vocês imagens do campo de concentração porque elas são bem fortes e tem gente que não se sente bem vendo, e eu super entendo. Mas quem tem curiosidade, vocês podem procurar Google, YouTube, tem bastante vídeo, bastante coisa sobre esse tema. Mas são cenas fortes, então não aconselho todos vocês a assistirem, ok? Só se vocês sentirem realmente que tem condições de ver e por aí vai, ok? Eu vou passar para vocês hoje uma atividade que, na verdade, é uma pesquisa. Vocês vão receber todas as orientações, mas são algumas questões que vocês têm que responder em formato de texto. Então, a ideia é que vocês façam uma redação para mim sobre campo de concentração, seguindo as perguntas que eu estou fazendo lá, ok? Qualquer dúvida, me chamem.